Crime de desacato. Você sabe o que mudou? Fique atento que eu vou mostrar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que por pouco não julgou inconstitucional o crime de desacato. Mas, ao mesmo tempo que não julgou inconstitucional, colocou algumas barreiras para a sua configuração. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 331 do Código Penal foi recepcionado, sim, pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, a Corte decidiu por 9 votos a 2, 9 a 2, que é necessário que se verifique no caso concreto o desprezo pela função pública. Presta atenção, o desprezo pela função pública para que esteja caracterizado esse delito de desacato. Veja então que não se trata da pessoa física do funcionário público, mas a função pública que ele exerce e que ele representa. As pessoas não entendem isso. Eu já vi muita gente reclamar, porque lá no balcão de atendimento está escrito lá, desacatar funcionário público. A pessoa parece que se ofende com isso, né? Porque imagina lá que o funcionário, o João, o Pedro, a Paula, a Maria, são pessoas melhores, porque você não pode ofendê-las, né? Ou seja, pura ignorância, né? É a função pública que está lá sendo protegida, digamos assim, né? De um verdadeiro desacato, e não de bobagens, né? Do dia a dia aí que a gente vê por aí, né? Então, no voto, o ministro relator, o Luiz Roberto Barroso, ele diz o seguinte: o tipo penal deve ser limitado a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública, como a prolação de ofensa grosseira e exagerada ao agente de trânsito, que no cumprimento do seu dever procura realizar testes de alcoolemia, como o rasgamento do mandado judicial entregue pelo oficial de justiça, o desferimento de tapa em um funcionário público que procura cumprir seu dever e outros tantos exemplos de coisas graves. E ainda assim, normalmente sujeitará o autor a medidas despenalizadoras, ou seja, a pena fica dentro dos limites da Lei 9.099, né? Com penas restritivas de direito. Bom, os ministros que ficaram vencidos, eu falei lá em cima que era 9 a 2, né? Foram Rosa Weber e Edson Fachin, que afirmou que não se invocam direitos fundamentais para descumprir direitos humanos. Direitos humanos são direitos fundamentais, e prosseguiu: não há, pois, fundamento constitucional para a criminalização. Então, se fosse por ele, desacato teria sumido. Tá? Seja pela relevância do direito, ele fala, né? Seja pela relevância do direito, a liberdade de expressão, seja pela desnecessidade de se renovar a tipificação de condutas já criminalizadas. Eles se referem a outros tipos de crime, a calúnia, a difamação, mas aí já vai atacar a pessoa, né? A pessoa física, né? E não o Estado propriamente dito. Assunto bastante polêmico. Então, sob esse entendimento, né, que o plenário então do STF julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, mais conhecida pela sigla ADPF, né, a 496, que foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A entidade, a OAB, né, federal, alegava que o dispositivo do artigo, né, o desacato, violava preceitos fundamentais, a liberdade de expressão, ou seja, as manifestações sobre os agentes públicos são relevantes para o debate público. Colocava os servidores públicos em condição de superioridade em relação aos outros cidadãos, e o princípio da legalidade, visto que o tipo penal é demasiadamente aberto.
Então, essa parte de ser demasiadamente aberto é que sofreu esse controle, né, do STF, né, que na verdade já vinha sofrendo o controle da jurisprudência em geral. O STF não fez nenhum milagre. Todo mundo sabe que para caracterizar o crime de desacato tinha que estar ofendendo a função, o funcionário público na função, ou seja, nenhuma novidade tão grande, mas dessa vez, né, tem uma jurisprudência lá de cima, né? Porque estabelece o artigo 331 do Código Penal que o seguinte: desacatar funcionário público aonde? Na casa dele? Não. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Ou em razão dela. Né? Ele não precisa estar dentro da repartição, mas em razão dela. Né? Você chamar um policial que está de folga, xingar ele. Esse policial é um palhaço, é alguma coisa. Você está chamando o quê? Em razão da função policial. Né? Então você está desacatando não a pessoa, mas esse policial. Né? Então, é em razão dela. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Ou seja, R$ 9.099. Cai lá, vai pagar a cesta básica. A alegação é de que um tipo penal aberto poderia sempre tolher, né, o direito da livre expressão. O que é um tipo penal aberto? Não existe a tipificação. O que é desacato? Né? É aberto. Você vai ofender de que forma? São várias formas, até gestos. Mas essa alegação foi afastada pela Corte Suprema. Inicialmente, o STF entendeu que o tipo penal é sim compatível com o Pacto de San José da Costa Rica e rechaçou o argumento de que o tipo penal viola preceitos fundamentais, visto que não é vedado aos estados que se valham de normas penais para a proteção da honra e do adequado funcionamento da administração pública. É a razão de ser, administração pública, de modo proporcional e justificado. Agora, no que se refere à violação da liberdade de expressão alegada pela OAB, o ministro, o relator, ele entendeu que a jurisprudência do STF é extremamente ampla em matéria de liberdade de expressão. Então, concluindo que o direito à crítica veemente, né, existe. E isso é liberdade de expressão, é a crítica, né? E não a ofensa em razão da função. Né? Desse modo, o precedente invocado pela OAB, né, não guarda relação com a alegação de inconstitucionalidade total e em abstrato do tipo penal do artigo 331 do CP. Argumentou o ministro Barroso que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem destacado que a liberdade de expressão não é um direito absoluto que, em casos de grave abuso, faz-se legítima a aplicação do direito penal para a proteção da honra, devendo as medidas serem avaliadas com cautela. Óbvio. Direito é bom senso, nem é preciso fazer uma faculdade lá de 5 anos e mais exame da OAB e tal para ter bom senso. Tudo que é demais, é exagerado, está errado, né? Então arrematou o ministro dizendo que ao atuar no exercício da sua função, que eu acho que aqui que é o ponto, ao atuar no exercício da sua função, o agente público representa a administração pública. Situação que lhe sujeita a um regime jurídico diferenciado de deveres e prerrogativas. Deveres e prerrogativas. Então não é só prerrogativa. E eu também não entendo nem haver prerrogativas, né? Na função pública, se não houver desvirtuamento de nada, o desacato ele encontra
uma razão de ser, sim, porque não seria possível, em alguns casos, fazer com que aquilo seja cumprido, seja feito, né? Então, fica bem claro que o que se protege é a figura pública do funcionário, que representa a própria administração pública. E é exatamente por essa razão que fica aqui o lúcido conselho ao servidor, né, de bem, pessoa que é inteligente, para que tenha sempre em mente, né, tal preceito, esse preceito de que é a função pública, né, para não ser envolvido em discussões de ordem pessoal. Então, se você gostou desse vídeo aqui, dá um like, se inscreva agora para ver os vídeos inéditos que nós colocamos à sua disposição todas as semanas. Agora nós estamos colocando 2 por semana, mas no mínimo 1 vídeo por semana nós temos. Então, se inscreve, clica no sininho, tem muitos vídeos interessantes. Dá uma olhada na nossa playlist. Tem uma playlist lá só de funcionário público, são muitos vídeos sobre processo administrativo disciplinar, que é a nossa área de atuação, tá? Se você quiser entrar em contato com a gente aqui, anota aí o meu WhatsApp, é o 991675410, São Paulo, 11, né? 991675410, tá? Você pode agendar com a gente uma consulta online, onde vou te responder as questões sobre processo administrativo disciplinar, crimes funcionais, dentre outras coisas, a reintegração do funcionário público, tá? Um grande abraço, então, e até o próximo encontro nosso.